Pessoal, boa tarde. É um prazer enorme receber vocês aqui no Data Lab da Serasa Experian. Meu nome é Alessandro, eu sou o líder do time de ciência de dados aqui do Data Lab. Queria dar um oi também para o pessoal que está em casa. Obrigado por estar aí assistindo a gente hoje. E é com muito prazer que a gente está organizando esse meetup. Faz tempo que a gente não organiza um desses e o tema hoje é um tema que eu acho super interessante, super especial, que é o tema de computação quântica, uma área que o Data Lab vem mexendo nos últimos meses, e a gente vai apresentar um pouco para vocês das coisas que a gente fez e responder algumas dúvidas que vocês tenham sobre computação quântica. Está aqui comigo hoje o João Lucas, que é cientista de dados da Verx, trabalhando aqui no Data Lab com a gente, e o Pablo, que é cientista de dados, gerente de ciência de dados aqui no Data Lab. Bom, de introdução é só isso. Vou passar a bola aqui para o time falar. Fica com vocês. Olá, pessoal. Boa noite ou boa tarde, não sei ainda que horas são. Queria agradecer a presença de todo mundo aqui, para a gente estar hoje falando sobre um tema super interessante de computação quântica. E também um agradecimento especial ao Alessandro, né, por estar dando essa oportunidade para a gente falar sobre computação quântica, que a gente vem trabalhando aí nos últimos tempos, né. Bem, eu sou o João Lucas, eu sou doutor em física pela UFABC e cientista de dados aqui pela Verx, aqui no Data Lab, desde 2022. Bom, boa tarde, pessoal. Eu sou o Juan Pablo, mas todo mundo me conhece como Pablo. Eu sou doutor em física pelo Instituto de Física da USP e cientista de dados aqui no Data Lab desde 2019 já. Bem, a nossa agenda hoje vai começar falando assim, antes de falar sobre computação quântica, a gente vai falar um pouquinho sobre mecânica quântica e quais são as propriedades fundamentais dessa área, né? Aí na sequência a gente vai introduzir os conceitos fundamentais de computação quântica para a gente entender de fato o que ela é capaz de fazer. Na sequência, né, uma vez que a gente introduziu esses conceitos, a gente vai mostrar onde espera-se que a computação quântica tenha um impacto grande na indústria, em quais áreas que a gente pode aplicá-la, né? Aí vamos selecionar dessas áreas duas delas que em particular a gente tem bastante interesse, que é a área de criptografia e segurança cibernética e na sequência a área de otimização e seleção de variáveis, que são métodos de machine learning, né? E por fim a gente vai fazer uma discussão do impacto da computação quântica no mercado financeiro. Pois bem, antes da gente falar sobre computação quântica, é importante que a gente fale o que é, de fato, mecânica quântica. Bem, a mecânica quântica nada mais é do que a teoria fundamental da física que descreve o comportamento da matéria, né, na escala de átomos e moléculas. Ou seja, ela descreve um mundo muito pequeno. E nesse mundo, onde as coisas são muito pequenas, a natureza se comporta de uma maneira totalmente diferente do que a gente está habituado nas nossas escalas usuais, né? E o que acontece é que nessa escala ela possui alguns comportamentos bastante não intuitivos. E 3 deles a gente seleciona como comportamentos que são muito úteis, virão a ser muito úteis para a gente fazer computação. Que são eles: a superposição, o emaranhamento e a interferência. Bem, vou explicar brevemente o que são eles, né? A superposição é a capacidade que sistemas quânticos, por exemplo, átomos, eles podem existir em múltiplos estados simultaneamente. O que isso quer dizer na prática, né? Vamos fazer uma analogia aqui com algo mais habitual do nosso dia a dia. Suponha que eu tenho uma moeda. A moeda ela pode ser cara ou coroa. Um estado de superposição dessa moeda seria, por exemplo, o que a gente está olhando ali no lado esquerdo, é como se eu desse um peteleco na moeda, ela estivesse girando. Enquanto ela está girando, eu não sei se ela é cara ou coroa, até que eu meça ela. Então eu tenho 50% de chance de ela ser cara, 50% de chance dela ser coroa. Classicamente, ela vai ser cara ou coroa. Quanticamente, a gente pode acertar o nosso sistema de átomos de uma tal forma que ele esteja numa superposição de todos esses estados. E isso vai gerar um ganho enorme na hora da gente fazer computação depois. O emaranhamento, ele talvez é a propriedade mais esquisita da mecânica quântica e que assombrou muita gente, inclusive o Einstein na época, que ele não acreditava nisso, mas hoje já é um fato comprovado experimentalmente, que o emaranhamento é as partes do meu sistema, elas estão tão fortemente correlacionadas
que ao medir uma dessas partes, eu automaticamente eu consigo descrever a outra parte do sistema. Por exemplo, uma analogia clássica, ela não é exatamente o que acontece no mundo quântico, mas, por exemplo, vamos supor que eu tenho um par de tênis. Aí eu coloco o meu pé direito numa caixa, o pé esquerdo na outra. Aí um amigo meu, ele pega uma dessas caixas e leva para um lugar muito distante. Quando ele abre essa caixa lá e ele vê que ele está, por exemplo, com o pé esquerdo do tênis, eu estou com o meu pé direito aqui, eu sei que automaticamente ele está com o pé esquerdo. Por quê? Porque existe uma correlação entre esses objetos. Isso acontece no mundo clássico, obviamente, porque eles estão correlacionados, mas no mundo quântico é além disso, né? A gente consegue ter diversos tipos de correlação e ao medir uma partícula aqui, eu sei automaticamente o que está acontecendo com a outra, mesmo que estejam longe. A gente consegue tirar um poder computacional disso também. Por fim, a interferência. A interferência é o mesmo fenômeno que acontece, por exemplo, com ondas na água, que a gente sempre é acostumado a ver, interferências construtivas e destrutivas. Mas aqui é uma propriedade dos átomos que eles, além de serem partículas, eles também se comportam como ondas. E a gente consegue preparar o sistema de tal forma que a gente aumenta a probabilidade de detectar o sistema nos estados que a gente deseja. Então, computação quântica, o que a gente faz é fazer o uso dessas três propriedades para que a gente possa realizar a computação de modo mais eficiente. Beleza, então a gente agora vai poder dar uma brevíssima introdução ao que é, de fato, a computação quântica, né? A computação quântica, ela atua na coisa mais fundamental que a gente tem na computação, que é como a gente processa informação. Como que a gente processa informação num computador clássico, esses computadores que a gente tem em casa e tal? Por meio de bits. Um bit é a unidade básica de informação de um computador. Ele pode ser 0, como vocês olham lá na esquerda, 0 ou 1, certo? Então a gente codifica uma mensagem por meio de bits. A mecânica quântica, ela dá pra gente o chamado bit quântico. Ele também pode ser 0 ou 1, 0 ou 1, porém, ele pode ser uma mistura de estados entre 0 e 1. Se vocês pensarem nessa esfera, eu tenho infinitas possibilidades entre 0 e 1. Então, se eu tenho um ponto aqui nessa esfera, por exemplo, eu tenho uma mistura de 0 e 1, e eu tenho, por exemplo, 70% de chance do meu estado, quando eu medir ele, está no 0, e 30% de estar no 1. O que acontece quando eu tenho uma coisa dessa, e ganho infinitas formas de escrever o estado do meu sistema, você ganha um poder de computação paralelo direto, certo? Por quê? Porque você consegue escrever seu estado de infinitas maneiras diferentes. E esse poder de computação aumenta exponencialmente. E é por isso que a computação quântica tem um potencial de ser muito poderosa. Mas bem, aonde que a gente pensa que ela pode ser aplicada diretamente, né? Então, aqui a gente vai citar algumas das áreas, existem muitas outras, onde ela tem um impacto muito direto. Na criptografia e na segurança cibernética, porque, como eu vou falar na sequência, o fato de você conseguir escrever aqueles estados de superposição e aplicar algumas outras técnicas permite que computação quântica seja muito eficiente para fazer determinados tipos de tarefa. Em particular, ela é muito eficiente para fatorar números. E por que fatorar números, né? Parece uma tarefa assim, beleza, por que eu vou querer fatorar números, né? Porque os principais protocolos hoje de criptografia são baseados nessa propriedade, de que é muito difícil para um computador clássico fatorar um número. E a computação quântica é eficiente nisso. Então ela vai ter uma aplicação direta em segurança cibernética. Em aprendizado de máquina e inteligência artificial. Pois bem, o fato de você conseguir tratar muitos estados ao mesmo tempo vai te permitir que você consiga treinar muito mais rápido os seus modelos e ter métodos muito mais eficientes para a seleção de variáveis, que é o que o Pablo vai falar. Novos materiais. A partir do momento que você consegue entender as propriedades quânticas da matéria, te permite criar materiais que conduzem a eletricidade de forma mais eficiente e etc. Serviços financeiros. Computação quântica é eficiente para serviços de otimização, o que vai ajudar bastante na questão de otimização de portfólio. Saúde e farmacologia. Hoje, muitos dos fármacos são testados, a sua eficiência é testado por tentativa e erro. Então, você acessa muitas fórmulas de estruturas moleculares e vai tentando e errando até acertar. De novo,
o fato de você conseguir otimizar essa busca por meio de computação quântica também vai trazer um ganho muito grande nessa parte de farmacologia. Bem, então a gente vai focar nessas duas primeiras partes. Eu vou falar agora sobre criptografia e depois o Pablo vai falar sobre aprendizado de máquina. Computação quântica e criptografia. Para a gente entender o impacto que isso vai ter, a gente precisa saber onde a criptografia é usada atualmente. Como a gente está sempre interagindo com computadores, celulares, etc., a criptografia é usada basicamente em tudo que é digital. Então, toda a estrutura online de serviços bancários e financeiros é usado criptografia. O chat de mensagem, o WhatsApp, criptografia. Protocolos de comunicação da internet, sempre você vai ver um cadeadozinho lá no site, é criptografia também. Certificados digitais, a proteção na troca de e-mails, ou seja, é algo que tem um impacto muito grande no nosso dia a dia. A partir do momento que você tem algo que é uma ameaça a isso, ele é uma ameaça a toda a estrutura online que a gente tem de vazamento de dados e perda da integridade deles. E aí, o que acontece é que várias dessas atividades onde a criptografia está presente, elas são baseadas nesses protocolos de chave pública, que eu vou falar na sequência. E são esses protocolos que são vulneráveis a algoritmos quânticos. Eu coloquei Shor ali porque é o nome do algoritmo quântico, para quem quiser procurar depois, que chama algoritmo de Shor, que ele é muito eficiente para quebrar esses protocolos de chave pública. E algumas estimativas apontam que, em 2036, a gente vai ter um potencial de termos em produção cerca de 100 mil qubits. Essa é uma quantidade suficiente para colocar em xeque todos os protocolos atuais de RSA. Então, assim, é uma coisa para se ficar atento. Então, assim, a criptografia, no geral, ela é baseada em dois tipos de protocolo. Os protocolos de chave privada e os protocolos de chave pública. O que são eles, né? O protocolo de chave privada, ele tem uma chave. Eu quero enviar uma mensagem para o meu amigo, eu tenho uma chave que eu vou criptografar, ou seja, eu vou codificar a minha mensagem com essa chave. O meu amigo tem a mesma chave que eu tenho, que a gente já compartilhou, e essa chave é suficiente para ele descriptografar e ler a mensagem original. Onde isso é usado hoje, né? É usado muito para manutenção de banco de dados gigantescos, sistemas bancários, serviços de pagamento. Ela é mais barata, mais rápida que a de chave pública, porque você tem que manter uma chave só. Porém, você tem que gerenciar essa chave. Essa é a dificuldade dela. Uma vez que essa chave é vazada, você simplesmente quebrou a criptografia. Só que ela não tem risco quântico. O computador quântico não é eficiente para quebrar esse tipo de algoritmo, que é usado na chave privada. Protocolo de chave pública. Ele tem uma chave pública e uma chave privada. Essa chave privada só fica comigo. E eu tenho uma chave pública. Se alguém quer me enviar uma mensagem, ele vai usar a minha chave pública para criptografar a mensagem e só eu vou poder descriptografá-la. Então ela é mais segura que aquela, porque ninguém tem acesso à chave a não ser eu mesmo. Então ela é usada na internet, HTTPS, conexões VPN, assinatura digital. Só que ela é mais lenta, né, porque você tem que gerenciar duas chaves. Ela é mais custosa em termos de recurso, porque os algoritmos são mais complexos, e ela é vulnerável a algoritmos quânticos. Pois bem, então aqui, só dando uma ilustração para vocês dessa coisa do RSA que eu comentei. A força desse algoritmo se baseia na dificuldade de um computador decompor um número em fatores primos. Vamos lá. Se eu falo para vocês, decomponha um número 15 em fatores primos. Você vai falar, 5 vezes 3. Beleza, isso, ok. Agora, pega um número desse tamanho, 250 dígitos. Eu dou esse número aqui para um computador e falo, acha os dois fatores primos que se eu multiplicar dá esse número aqui, que são esses de baixo. Pois bem, esse número aqui é o recorde que um computador clássico super potente conseguiu fazer em 2020. Esse é o recorde. 250 dígitos. Isso é uma tarefa dificílima já. Bem, os protocolos RSA hoje são RSA 2048. Eles são de 617 dígitos. Você pode juntar todos os computadores do mundo que eles não vão conseguir fazer esse tipo de serviço. Então toda segurança da internet é baseado nisso. Tá, ok, a gente está seguro em tese. O ponto é que quando a gente coloca a mecânica quântica e computação quântica, a coisa fica diferente.
esse senhor, Peter Shor, está na foto, em 94 ele publicou um artigo mostrando que construindo um algoritmo quântico que é super eficiente para fazer aquele tipo de tarefa que a gente mostrou anteriormente, que é fatorar um número gigantesco. Mas ele é tão eficiente quanto? Bem, ele é exponencialmente mais rápido que um computador clássico faz. Então, o computador clássico, ele cresce exponencialmente com o tamanho daquele número. Enquanto que o algoritmo de Shor, né, que a gente chama, ele cresce polinomialmente. Algumas estimativas, né, bem otimistas apontam que, bem, se a gente tivesse só 10 mil qubits, a gente conseguiria fatorar RSA 2048 em 100 dias. Aí, se você quiser ser mais otimista ainda, você fala, pô, se eu tiver 1 milhão de qubits, em algumas horas eu consigo fatorar. Então, assim, a gente fica preocupado e a gente se pergunta, será que o que está sendo feito para a gente se preparar para o futuro? Porque a tendência é que a tecnologia nos computadores quânticos estão cada vez avançando mais, né? Bem, aí a gente entra numa área super interessante que está super quente atualmente, que é a chamada criptografia pós-quântica. O que significa isso? Significa você construir algoritmos que nenhum computador quântico teria vantagem computacional. Ou seja, você poderia ter o melhor computador quântico possível, não importa, o algoritmo para ele, não importa se é quântico ou clássico, continuaria sendo extremamente complexo você quebrar aquela criptografia. Por quê? Por que está sendo investido muito dinheiro na criptografia pós-quântica? Primeiro, aquele primeiro ponto que é os governos atuais estão tendo muita preocupação com esse tipo de processo, que é chamado de Store Now, Decrypt Later. Que significa o quê? Tem muita gente que está coletando dados sensíveis de governos, dados muito, muito sigilosos, que estão criptografados, na esperança de que, daqui a, por exemplo, 15 anos, na presença de um computador quântico, ele consiga descriptografar e pegar as informações. Então, para você ter uma noção, em dezembro de 2022, o Biden sancionou uma lei nos Estados Unidos exigindo que todo o sistema de tecnologia de informação do governo comece a ser migrado para algoritmos de criptografia pós-quântica. Mas quais são esses algoritmos, né? A gente tem eles disponíveis? Bem, ainda não. O NIST é o órgão americano que define os padrões de chaves públicas e etc. Ele promove desde 2016 uma competição chamada Post-Quantum Cryptography Standardization, que a ideia é justamente que gente do mundo inteiro comece a mandar algoritmos que sejam eficientes até para um ataque hacker quântico, digamos assim. E eles estão em vias de já selecionar um algoritmo final. Mas a coisa é você ter aquele algoritmo matemático que se parece eficiente, outra coisa é você implementar isso em todo o sistema mundial de computadores, né? E também há muita pesquisa sendo feita na chamada criptografia quântica, que ela é mais complicada, porque ela usa leis da mecânica quântica para você criptografar, então seria impossível ser violado por leis da física, né? Só que ela é muito mais complicada de ser implementada e muito mais custosa. A gente pode conversar um pouco depois. E agora eu vou passar para o Pablo falar um pouco sobre otimização. Obrigado, João. Bom, então, nessa segunda metade da apresentação, eu vou mudar um pouco o foco da conversa e falar sobre otimização, mascarada como um problema de seleção de variáveis em aprendizado de máquina. Tá? Então, o que é, começando, o que é resolver um problema de otimização? Né? Consiste simplesmente, dado um problema, que depende de uma função de custo, achar qual é a melhor solução dentro do conjunto de todas as soluções do problema, né? Então, alguns exemplos. Planejamento de produção. Eu estou interessado em melhorar, otimizar o meu cronograma de produção e alocação de recursos, né? Ou cadeia de abastecimento. Quais são as rotas mais eficientes de logística para eu levar o meu... Desculpem, desligou o microfone aqui. Quais são as rotas mais eficientes para, levar meu produto, meu serviço aos meus fornecedores, né?
Desculpas, pessoal. Ao vivo sempre acontecem essas coisas, né? Bom, então, deixa eu voltar, dar uns passinhos para trás. Então, alguns exemplos, né? Por exemplo, cadeia de abastecimento. Eu posso estar interessado em achar as rotas mais eficientes para logística e distribuição do meu produto ou meu serviço. Alocação de recursos, né? Otimizar o orçamento, o pessoal, o equipamentos, ou mesmo gestão de energia. Reduzir custos e, portanto, impacto ambiental na indústria. São alguns exemplos onde um problema de otimização, resolver um problema de otimização é interessante, né? E, no geral, esses problemas de otimização, eles são definidos por uma função de custo que ou você pretende minimizar ou maximizar, tá? E essas funções, eu estou só dando um exemplo aqui, é uma superfície muito complexa, cuja complexidade depende muito do problema e da quantidade de variáveis que você está considerando, né? Então, onde que entra a mecânica quântica nessa história toda? Ela fornece, naturalmente, uma estrutura para resolver problemas de otimização, desde que você faça a identificação do problema em si com um sistema quântico. Então, a função de custo passa a ser a energia do sistema, e resolver o problema de otimização nada mais é do que encontrar o estado de menor energia, ou o estado fundamental, que é o problema natural que a gente resolve usando mecânica quântica. Tá? Beleza, mas e aí? Como que eu uso isso em aprendizado de máquina? Então, só vamos definir um pouco qual é a cara de um problema de otimização. Como eu disse antes, eu preciso de uma função de custo, que depende de algumas variáveis que são relevantes ao problema, e algumas restrições. Então, um exemplo simples, né? Eu posso querer, por exemplo, otimizar ou maximizar a função 10 vezes x mais 1, mais 5 vezes x mais 2, sujeito a todas essas restrições, né? As restrições só restringem a região de possíveis soluções. Esse é um problema típico de otimização linear, em que, por exemplo, a aresta que está sinalizada ali em azul é, de fato, a melhor solução. Então, representa os valores de x1 e x2 que dão a maior resposta para a função que eu estou maximizando, né? Então, isso é um exemplo. Existem um cardápio gigantesco de técnicas de otimização: programação linear e não linear, programação inteira, quadrática, otimização convexa, blá, 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 enfim. E aí a gente chega num que, em particular, a gente tem interesse para esse problema específico, que é a otimização quadrática binária, né? Então, chamada de cubo. O que é uma cubo? É um problema de otimização em que as variáveis elas são 0 ou 1, por isso binária, e a solução do problema é uma combinação ótima de uns e zeros. Então, nesse caso, que é um exemplo lúdico, essa combinação de uns e zeros devolve na função de custo o valor 42. E esse é o maior valor, então essa é a minha solução mais ótima. Beleza. E qual a relação entre isso e o aprendizado de máquina, né? A gente pode pensar, por exemplo, num problema clássico de classificação. Você tem 5 variáveis, das quais você quer selecionar as que têm mais relação e as que melhoram a sua performance do modelo, né? Então, as variáveis binárias, x1, x2, x3, x4, x5, elas representam a presença ou a ausência de uma variável no seu modelo, né? Então, você transforma o problema de seleção de variáveis num problema de otimização, em que, os x são variáveis binárias, a informação dessas variáveis ela está codificada na matriz Q, e o objetivo desse problema é encontrar um subconjunto que é informativo o suficiente para o seu modelo, de tal forma que não tenha redundância, tá? Essa abordagem é conhecida classicamente no problema de aprendizado de máquina como MR, Maximum Relevance, Minimum Redundancy. Existem estratégias clássicas, eu vou mencionar algumas mais para frente, e existem formas diferentes de você codificar essa matriz Q. Uma delas, por exemplo, é a correlação. Eu posso querer favorecer combinações de variáveis que têm mais correlação com a variável resposta e penalizar aquelas variáveis que são redundantes entre si, tá?
Ou posso fazer a mesma coisa usando uma outra quantidade, que é a informação mútua. Então, o problema de otimização, de fato, ele é definido por essa matriz Q, mais uma restrição que é colocada na mão para você definir quantas variáveis você quer no final do dia como resposta para a sua seleção. Então, para um dataset com N variáveis, o número de combinações possíveis cresce exponencialmente, como 2 a N. Né? Então, com o nosso exemplo de 5 variáveis, a gente tem 32 opções de uns e zeros. E uma estratégia poderia ser, bom, eu vou passar todas essas combinações para o meu modelo e eu vou escolher aquela que dá a maior métrica, nesse caso, A ou C. Né? Beleza, isso dá para fazer quando você tem 5 variáveis. Mas no caso, por exemplo, da Serasa Experian, a gente tem pelo menos 5.000 variáveis. Então, se eu fosse seguir essa estratégia de otimização, né, ou de seleção de variáveis, eu teria que testar 2 a 5.000, que é aproximadamente 10 a 1.500. Então, é um número absurdamente grande de combinações que eu deveria testar. E aí que entra a possibilidade de você usar algoritmos que têm uma natureza quântica para resolver esse problema. Tá? Então, resumo, do lado esquerdo eu tenho o meu dataset com N linhas, N maiúsculo, né? N minúsculo de variáveis. Eu calculo 2 quantidades, uma relacionada à importância, que pode ser, por exemplo, a correlação com a variável resposta, e uma outra que é relacionada à redundância entre as variáveis. Se eu combino essas 2 informações numa matriz só, que é a matriz Q, que define o problema de otimização quadrática. E a solução, que nada mais é que uma máscara 010101, que indica qual variável vai para o meu modelo, é de fato a seleção de variáveis. Né? Então, existem estratégias clássicas, métodos exatos, eu menciono um ali, QBSolve, algoritmos genéticos, Simulated Annealing, que é um que a gente testa, eu vou mostrar os resultados mais para frente. E existem estratégias quânticas. E aí, para você conseguir alavancar sistemas quânticos para resolver esse problema, você só precisa observar que o problema de otimização quadrática pode ser escrito como, assim, para quem fez algum curso de mecânica estatística, reconhece essa hamiltoniana aí, nada mais é do que o modelo de Ising. Tá? E a solução desse modelo corresponde ao estado de mínima energia da hamiltoniana. Né? Então, existem, pelo menos, eu estou listando 3 estratégias aqui, que utilizam a natureza quântica dos estados para resolver esse problema. Um deles é o Quantum Annealing, que é o que a D-Wave usa, e o pessoal chama de computação quântica analógica. E existem 2 algoritmos, um deles é o VQE, Variational Quantum Eigensolver, e outro é o QAOA, Quantum Approximate Optimization Algorithm, que são, eu vou explicar daqui a pouco. De fato, você pode resolver o problema usando os computadores quânticos digitais, que são chamados como os da IBM. Tá? Então, só passando um pouquinho pelos 3 algoritmos, o Simulated Annealing, ele é um algoritmo clássico, ele é probabilístico, ele é inspirado num processo de processos metalúrgicos, por isso o nome. E a abordagem é, basicamente, eu quero explorar de forma aleatória o espaço de soluções. E aí, o quanto eu vou pular de uma solução para outra é definido por um parâmetro que é chamado de temperatura pela analogia com a metalúrgia, mas não é a temperatura. E no caso do Quantum Annealing, é um campo magnético. Tá? E aí, o algoritmo aceita ou rejeita os passos ou a escolha de soluções baseada numa mudança de energia. Tá? E aí você espera, no final, que dando esses pulos e diminuindo a temperatura, ou seja, dando pulos mais pequenos cada vez mais, você chega no mínimo global, então resolve o seu problema de otimização. Tá? Já os outros 2 algoritmos são chamados de algoritmos híbridos, porque tem uma parte clássica. Tá? Então, você começa com parametrizando um estado quântico, usando portões lógicos quânticos mesmo, e essa parametrização que você vai utilizar para explorar o espaço de soluções. Né? Então, os parâmetros dos circuitos são ajustados para otimizar a função objetivo, que é a energia do seu sistema. Tá? Então, você mede a energia, muda os parâmetros usando um processo iterativo clássico,
e aí você tem muitas escolhas, inclusive, sei lá, gradiente descendente, por exemplo. Muda os parâmetros, calcula a energia. Muda os parâmetros, calcula a energia. E você espera que no final do dia você chega numa configuração ótima dos seus parâmetros, né? A mesma coisa acontece com o VQE. Aliás, o QAOA é um caso especial do VQE. Então, são algoritmos que utilizam estados parametrizados e você otimiza esses parâmetros de forma clássica. Tá? Então, beleza. Então, a gente começou a fazer alguns experimentos. Primeiro, um dataset sintético, o Make Classification clássico. Quem já usou o Scikit-learn deve ter usado isso alguma vez. Então, o dataset tem, sei lá, 10 mil linhas, 20 variáveis. E aí você consegue setar quais são as variáveis informativas, quais são as variáveis redundantes. Então, eu deixei o problema fácil. Eu escolhi 5 variáveis informativas, 0 variáveis redundantes e o resto é ruído. Tá? Aí, bom, eu usei nesse experimento eu usei as duas formulações, tanto de correlação como informação mútua. A gente usou o PyCube para implementar o problema de otimização mesmo no Python. E usamos o NEAL, que acompanha o PyCube, que é basicamente, assim, em 3, 4 linhas de código você consegue resolver esse problema. Tá? Repetimos o processo 5.000 vezes e selecionamos as 5 primeiras variáveis, né, as 5 mais importantes, para treinar um Random Forest Classifier, por exemplo. Tá? Então, o que a gente observa é que, aqui em azul, claro, a formulação de informação mútua, de fato, consegue identificar quais são as 5 variáveis mais importantes, mais relevantes para o problema. Já a formulação de correlação ela tem mais problemas para fazer isso. Tá? Então, nos experimentos que eu vou mostrar mais para frente, a gente esquece da formulação de correlação e só segue com informação mútua. Então, de fato, escolhendo as 5 variáveis que são mais relevantes para o problema pela formulação de informação mútua, a gente ganha por 2 pontos de AUC a um modelo que usa todas as variáveis para resolver o problema. Tá? De fato, a gente compara, então, a solução do problema de otimização por informação mútua com técnicas clássicas de importância de variáveis. Né? Então, tem o feature importance lá do Random Forest, que é o Impurity Gain, e uma outra que é Permutation Feature Importance. Então, a gente vê que há concordância nos resultados obtidos pelo Simulated Annealing e os resultados usuais, clássicos. Né? Então, até aqui, tudo foi rodado no meu computador. Não tem computador quântico nenhum. Tá? Já para esses experimentos, a gente fez uso do serviço da IBM. E a rigor, esse é um computador clássico que simula o ruído que você observaria num computador quântico. E aí tem algumas limitações que eu vou explicar por que a gente não conseguiu rodar isso num computador quântico de fato. Tá? Então, a solução exata à esquerda mostra 5 variáveis mais importantes. A gente observa que o algoritmo QAOA ele consegue identificar essas 5 variáveis com algum ruído. Já o VQL tem alguns problemas para identificar todas as 5, né? Mas a gente observa que também, pelo menos, aparecem 3 ali que são, de fato, as mais relevantes. Né? A gente rodou 10 vezes só, por questão de tempo e recursos computacionais. Então, daria para, enfim, rodar mais vezes o experimento. Né? Então, beleza, isso num dataset sintético. O que acontece num dataset real? Bom, a gente usou, então, o outro dataset clássico, que também está no Scikit-learn, o Breast Cancer Dataset, são a tarefa de classificação binária, 600 linhas, então um dataset pequeno. A gente fez um filtro inicial de 30 para 9 variáveis para conseguir rodar, de fato, o experimento. E usamos um Random Forest Classifier no final para testar. Né? Então, a gente observa que, por exemplo, usando todas as features, a gente tem 97,6 de AUC. Usando as features selecionadas pelo QAOA, a gente ganha um ponto de AUC. E a gente ganha um pouco mais usando as features selecionadas pelo VQE. Tá? A gente fez um outro teste, num outro dataset real. Dessa vez ele só tem 9 variáveis, então de fato dá para usar todas. 768 linhas, então de novo um dataset pequeno. E aí a tarefa, o problema ache as 4 variáveis mais importantes
pro problema, né? Então, a gente vê que, por exemplo, o VQE selecionou a função de pedigree de diabetes, enfim, como primeira, ela ficou em segundo lugar para o QAOA, ela fica em quarto lugar para o impurity gain e fica em segundo lugar para o permutation feature importance. Já a glucose fica em segundo lugar para o VQE, fica em quarto lugar com o QAOA, primeiro lugar no impurity gain e primeiro lugar no permutation feature importance. Sei lá, algum índice ali que chama BMI, ele fica em terceiro lugar pelos dois algoritmos híbridos e em segundo e em terceiro lugar pelos outros dois métodos, né? Então a gente testa a seleção de variáveis e a gente observa que, bom, tanto o conjunto selecionado pelo QAOA e o conjunto selecionado pelo VQE, depois de TIs rodadas, né, ganham de um modelo que usa todas as variáveis. Beleza, tá, mas e aí? A gente consegue rodar isso num computador quântico real? E aí eu vou explicar um pouco como isso seria feito. Tá? Então, primeiro, a gente testou um circuito quântico simples que implementa um estado de Bell, um estado emaranhado, né, de 2 qubits. Então, o diagrama típico do Qiskit lá é esse aqui. Então, você tem 2 qubits, você passa um portão de Hadamard, um portão controlado Synod e depois 2 medidas. Você esperaria que quando você mede esse estado, 50% das vezes você vai medir 0,0, se outros 50% das vezes você vai medir 1,1. Né? Então, olhando ali para o código, a gente vê que a distribuição é praticamente a saída, né? A resposta lá do código é 50-50. Rodando esse circuito, ou seja, criar e medir ele no simulador, demorou 9 segundos. E quando a gente vai rodar esse cara no computador, no dispositivo quântico real, demorou 4 horas. Mas ele ficou 4 horas na fila, tá? E aí, bom, enfim, depois demorou alguns segundos. E qual dispositivo que a gente usou? Bom, a gente usou, o nome está ali, é o IBM Q Keto, que é um dos dispositivos que a IBM fornece de graça para você usar, tá? E ele tem algumas restrições. Beleza, então, mas ok, um circuito simples assim dá para rodar, e os algoritmos que a gente usou para testar. Bom, a princípio, a gente poderia só usar o Qiskit Runtime, que é o serviço cloud lá da IBM, a gente usou ele de fato, e escolher o back-end. Ao invés de escolher o simulador, eu posso querer escolher, enfim, tem algumas opções ali. De dispositivos quânticos, né? Manila, Quito, Lima, Belém, enfim, que são todos eles do tipo Falcon, tá? Que são dispositivos quânticos que têm até 27 qubits, mas os que são fornecidos de graça só tem 5. Então isso coloca uma limitação no tipo de problema que você pode de fato rodar de graça na IBM, tá? E é caro rodar na IBM. Então, beleza, existem outros dispositivos, tipo, por exemplo, o Eagle, que é o Cusco, tem 127 qubits, e o tipo Osprey, que tem 433 qubits, mas assim, esses já são pagos. Aliás, esse 433 qubits é o estado da arte do número de qubits que você tem disponível, né, para uso. Então, a princípio, se eu quisesse rodar o QAOA e o VQE num dispositivo quântico real, eu teria que pagar primeiro, e segundo, escolher um desses dispositivos com mais qubits. Por quê? Eu vou querer resolver um problema, assim, o problema mais simples que a gente resolveu tinha 9 variáveis, então eu preciso pelo menos 9 qubits para resolver esse problema. Tá? Beleza. Então, vamos, só para finalizar, falar um pouco sobre o futuro, o que a gente observa como futuro da computação quântica e o impacto no segmento financeiro. Então, em 2022, se observou bastante crescimento, 2021 e 2022, do investimento, a quantidade de investimento e criação de empresas dedicadas à computação quântica. Então, só em 2022, por um estudo do Quantum Insider, 2,2 bilhões de dólares foram investidos só em empresas dedicadas à computação quântica. 73 rodadas de investimento privado foram divulgadas em 2022, o que resultou em 40 companhias novas só em 2022.
específicas para atacar o problema de computação quântica. Esses números estão aqui, bom, no gráfico da esquerda abaixo, a gente observa que tanto 2021 como 2022, um crescimento absurdo no tamanho dos investimentos, né? E um crescimento na curva laranja ali, a gente mostra o crescimento em número de empresas, o número de investimentos que foram fechados relacionados à computação quântica, né? À direita, a gente mostra um estudo da McKinsey que estima que para 2030, no longo prazo, espera-se que as aplicações de maior valor estejam relacionadas a ciências da vida, isto é, farmacologia, simulações, medicina, enfim, e os serviços financeiros, né? Então, quais são os tipos de soluções que poderiam impactar, de fato, os serviços financeiros, por exemplo? Simulação. Eu coloquei a álgebra linear ali, mas diretamente relacionado a, sei lá, processos de machine learning. Otimização, que é o que a gente mostrou atrás, né? E fatoração. Então, fatoração, que foi o tópico que foi abordado primeiro pelo João, tem claros impactos potenciais nos serviços financeiros e em telecomunicações, né, que é onde, de fato, faz sentido, importa criptografar os dados, né? Então, uma coisa interessante é que, bom, no segmento financeiro, a gente espera grandes impactos, principalmente em otimização, fatoração e, sei lá, álgebra linear, né? Isso para 2030. Ok, então o que acontece? O que a gente observa para o futuro? E assim, tem uma corrida por aumentar o número de qubits disponíveis para uso, né? Que está sendo ganha por enquanto pela IBM, com 433 qubits. Eles anunciaram há um tempo que vai ter um outro tipo de dispositivo chamado Condor, com 1000 qubits, mas eles ainda não foram lançados, pelo menos até onde eu sei. A maior parte da tecnologia que é usada para construir computadores quânticos são supercondutores, mas tem também, sei lá, átomos frios, fotônicas e íons aprisionados, tá? Mas por que mais qubits? Acho que isso deve ter ficado claro desde o começo. A gente ganha muitas possibilidades, isso seguindo uma lei de potência, né? 2 a n. Então, com n qubits, a gente ganha 2 a n possibilidades de explorar um espaço de soluções, por exemplo, né? Ou fatorar um número. Por outro lado, existe também uma corrida por mostrar vantagem quântica já nos dispositivos que existem agora, tá? E aí eu só vou mencionar duas, sei lá, a Keep Quantum, que é uma empresa baseada em Berlim. Eles têm uma técnica que chama Digitais, Quantum Debate e Quantum Computation. Eu não sei exatamente o que é, mas prometem muita coisa, tá? E aí, por outro lado, tem, sei lá, Alice Bob, que acabou de ser fundada na França, e o foco deles não é tanto hardware, senão a eficiência dos dispositivos no sentido de correção de erros, tá? Que é um problema muito grande de fato os dispositivos quânticos. Então, tem alguns outros exemplos que usam, por exemplo, íons aprisionados e tal, que eu não estou mencionando aqui, tá? Então, resumo, existe uma corrida por aumentar o número de qubits e, em paralelo, uma corrida que talvez não está tão focada no hardware, que é usar e verificar a vantagem quântica nos dispositivos que existem agora, tá? E aqui, bom, no segmento financeiro, tem duas abordagens. A primeira é criação de parcerias entre instituições financeiras e empresas de computação quântica. A gente pode mencionar algumas, a HSBC com a IBM, Goldman Sachs com QZware, o próprio Itaú, CaixaBank na Espanha, que usou D-Wave para resolver problemas de otimização de carteira. E a outra abordagem é criar equipes dedicadas para fazer, seja pesquisa ou pesquisa aplicada de funcionalidades quânticas para problemas específicos, né? Então, JP Morgan contratou um time de especialistas em computação quântica para focarem no problema de criptografia. Goldman Sachs, que levou um head de Quantum Research da Rigetti para lá. E aqui mais perto da gente, né, o Itaú, que contratou uma especialista em computação quântica
a Samurai, que já veio dar palestra aqui no nosso Journal Club, inclusive, para liderar a área interna de tecnologias quânticas, né? Bom, só mencionar um outro estudo da Ernst Young, que diz que, bom, no UK, né, 24% dos executivos entrevistados nesse estudo já estabeleceram equipes focadas em computação quântica, e 44% pretendiam fazer isso nesse ano ainda. Tá? Eu acho que isso foi 2022, então, bom, deve ter sido no ano passado. Em conclusões, então, a gente, bom, falou um pouco sobre criptografia e depois sobre otimização. Embora a computação quântica seja uma área recente, espera-se que nas próximas décadas tenha um impacto direto nas áreas de segurança cibernética e otimização. Tá? Em criptografia, em particular, existe uma preocupação grande por parte dos órgãos do Estado, e o João mencionou isso lá no começo, acerca da segurança dos dados sensíveis, né? Apesar disso, há muito esforço e pesquisa sendo desenvolvidos para termos novos protocolos, né? Os protocolos pós-quânticos que o João mencionou no começo. Já do lado da otimização, a gente mesmo viu que os algoritmos híbridos são capazes de resolver os problemas de otimização de forma eficiente. No entanto, ainda não é clara a performance em comparação com os métodos tradicionais. Tipo, é melhor mesmo usar um computador quântico para resolver o problema de otimização? Não é claro. A eficiência e a vantagem quântica na indústria ainda não são evidentes. Tá? Mas isso espera mudança. Espera-se mudança nesse sentido com a melhora na correção de erros e o aumento de número de qubits. Então, tem muita expectativa do que vai acontecer nos próximos anos, e o que se observa é mais se preparar para quando isso for, de fato, uma realidade. Tá? Bom, é isso. Pessoal, muito obrigado pela atenção. Eu acho que a gente pode passar para as perguntas agora, né? Eu tenho uma lista que acabou de chegar aqui para mim. E a gente pode ir, talvez, trocando aí, João. Alguém quer fazer? Encerrar perguntas? Beleza, eu tenho uma lista. Calma aí, deixa eu só. Acho que ele vai pôr as cadeiras aqui. Não sei se alguém quer fazer pergunta aqui, se não, daí a gente tem umas perguntas que foram enviadas pra gente pela internet, que a gente pode ler também, para falar para vocês. Tá. Acho que, bom, eu vou lendo e aí eu respondo algumas e respondo outras. A primeira pergunta que chegou aqui é: qual tipo de código de programação pode ser usado em computação quântica? Assim, eu entendo que está se referindo a qual tipo de linguagem de programação pode ser usada para interagir com os dispositivos quânticos, né? E aí tem várias, tem Q#, tem a própria do Google e Python, né? Python, a API da IBM lá do Qiskit é tudo Python. Então todos os experimentos que eu fiz ali é código em Python, tá? Eu vou passar a segunda pergunta aqui para o João. Ela diz: a computação quântica parece ainda muito inacessível, necessitando refrigeração avançada e outras coisas. Por mais que a tecnologia avance rápido, onde isso pode ser praticado? Tá. Aqui tem algumas coisas interessantes para a gente falar. Quando a gente mostra aquelas imagens bonitas ali daqueles computadores quânticos e tal, que nem esse da IBM, do Google, aquelas máquinas ali que parecem uns lustres dourados não é o computador quântico, aquilo são refrigeradores, na verdade. O computador é um chip que fica lá dentro. Por quê? Porque hoje em dia a maioria dos computadores quânticos que a gente tem, onde tem mais investimento, eles são chamados computadores quânticos baseados em supercondutividade. E supercondutividade é uma propriedade que alguns materiais possuem que, quando você resfria eles numa temperatura muito baixa, você não tem resistência elétrica mais. Então você consegue transmitir, por exemplo, informação com uma eficiência enorme. Isso é o sonho da tecnologia, né? O ponto é que, pensa que você está num chip ali controlando elétrons, fótons, você está controlando átomos. Quando você resfria isso numa temperatura muito, muito baixa, que eu estou falando coisa tipo menos 270 graus,
você consegue controlar o teu sistema de uma forma eficiente para fazer computação quântica. O ponto é que esse tipo de sistema ele é muito sensível. Então, quando ele interage com o ambiente, ele sofre um processo que chama decoerência. É como se você perdesse as propriedades benéficas ali da mecânica quântica quando ele interage com o ambiente. Então, por isso é muito difícil fazer computação quântica. E hoje ela acaba sendo algo assim ainda muito especulativo, está muito experimental, porque controlar essas máquinas é muito complicado. E quanto mais qubits você coloca, fica mais complicado ainda, porque esse tipo de interação com o ambiente acaba sendo mais forte. Então esse é o grande problema, né? Como que você controla esses erros no teu sistema, né? Então, quando ele está falando aí, perguntando quando que isso vai afetar diretamente, bem, isso depende de um monte de fatores, porque se você tivesse, por exemplo, sistemas que têm supercondutividade numa temperatura mais razoável, você teria algo mais eficiente, mas hoje a gente não tem isso ainda. Então, nessa temperatura muito baixa que a gente tem que manter esses objetos, é algo ainda um pouco distante, né? Mas, assim, se você conseguisse ter uma máquina com um número suficiente de qubits e conseguir controlar todos esses erros, você conseguiria, principalmente na parte de segurança cibernética, ter um impacto muito direto, assim, mesmo. Mas esses problemas de hardware são, de fato, o que pega em mecânica quântica, em computação quântica, na verdade, né? Então, assim, não dá para fazer uma previsão de quando isso vai acontecer. Tem aquelas estimativas todas ali, daqui, tipo, 15 anos, mas são todas bastante otimistas, assim. Dá. Aí tem duas perguntas aqui relacionadas à criptografia, né? Gostaria de saber se ela é realmente capaz de quebrar dados criptografados. Sim, mas os dados que são criptografados pelo algoritmo de chave pública, que é basicamente o que é usado na internet como um todo, tanto no celular quanto no computador. O algoritmo quântico de Shor ele é muito eficiente para fazer esse tipo de tarefa. Então, sim, se você conseguisse ter um computador quântico com um número de qubits razoável, alguns milhares, e você conseguisse controlar isso de forma eficiente, tal que eles não perdessem essa potência deles interagindo com o ambiente, você conseguiria esse tipo de implementação, né? E, por exemplo, aí ele pergunta, teremos criptografia quântica? Eu comentei um pouco disso ali. Isso já é um processo mais complicado. É complicado porque a criptografia quântica ela se baseia muito naquele processo que eu falei de emaranhamento. Você teria que ter um sistema que você envia. É como se eu estivesse enviando. Eu quero enviar uma mensagem para o meu amigo. Você envia fótons, ou seja, você envia partículas de luz, algum conjunto de partículas de luz programadas num certo estado por meio de fibras ópticas. E esse negócio não pode sofrer nenhum ruído no meio do caminho, ele tem que receber isso do outro lado e descriptografar. Tem gente estudando isso, mas o recorde, até hoje, que eles conseguiram fazer essa transmissão foi 1000 quilômetros. E foi tipo assim, um conjunto pequeno de fótons e transmitindo uma mensagem meio que só de teste, assim. A China investe muito dinheiro nisso, mas assim, parece algo bastante distante em termos de você pensar em escalas globais e que altere a internet, etc. Né? Tem uma outra pergunta aqui que é como iniciar com computação quântica, né? Eu acho que a IBM tem um monte de material muito legal para você começar do zero mesmo. E aí o que eu preciso saber, né? Álgebra linear, um pouquinho de probabilidade já é o suficiente para você começar a estudar lá no material da IBM, inclusive com acesso a dispositivos mesmo, que você consegue rodar lá os seus circuitos quânticos e tal. Então, acho que a IBM tem tido um esforço muito, muito grande mesmo para socializar o uso e o conhecimento da computação quântica. Que eu, assim, talvez tenha mais e eu não estou ciente. Eu sei que tem a Penny Lane também, que é do Xanadu. A Penny Lane é muito legal. E eles têm aplicações de algoritmos variacionais híbridos, tipo os que eu mostrei aqui, já para, enfim, aplicações de machine learning, esse tipo de coisa. Tá? Onde ela não funciona. É mais fácil falar onde funciona, né? Que são os 4 arquetipos ali que a gente mostrou. A otimização,
fatoração, otimização assim, operações com matrizes, né, álgebra linear, basicamente, que tem impacto direto em aplicações de aprendizado de máquina, e simulação Monte Carlo e tal, aproveitando o tipo de explorar várias soluções possíveis, né, no seu espaço de soluções. Você quer complementar, João? Essa parte eu só queria complementar que, como tem às vezes um hype muito grande nessas coisas de computação quântica, você ouve ou lê que algo como assim, como se o computador quântico fosse em algum momento substituir os computadores que a gente tem em casa ou qualquer coisa desse tipo. E bem, isso não é verdade, nem é a função deles. Um computador quântico não é eficiente para fazer as tarefas que a gente faz no dia a dia com um computador normal. Não é para isso que ele é criado, e não é para isso que ele, se ele vier a ser implementado de forma concreta, que ele vai servir. Ele, de fato, muito eficiente para fazer determinados tipos de tarefa, então ele vai ser feito para isso. Ele não é um computador universal, no sentido que você vai ter algo na sua casa para, sei lá, mexer nas coisas que você faz no dia a dia. Então, se você lê essas coisas aí, não é bem isso, sabe? Porque as pessoas vendem essas coisas bastante, né? Obrigado. Bom, tem uma outra pergunta aqui. Em quanto tempo vocês acham que a computação quântica vai ser tão importante quanto a computação normal, clássica, né? A minha resposta seria assim, eu acho que tem, como a gente mencionou, tem problemas que a computação quântica não resolve. Então, computador clássico vai continuar sendo importante lá para você fazer seu Photoshop da vida, ou, enfim, design, esse tipo de problemas, enfim, não é o intuito da computação quântica, né? Não tem aplicação lá. Quem são os maiores players no mundo da computação quântica? Acho que essa lista aqui eu até posso colocar de novo. Acho que aqui isso mostra uma ideia do que está acontecendo. A IBM é a que lidera pelo menos o número de qubits e o acesso a eles, então é bem fácil de fato. Por exemplo, acabou de rolar o Qiskit Global Summit, um mês de palestras e laboratórios e tudo de graça para você, enfim, engajar com esse tipo de tecnologia. Tem a Xanadu, tem o Google. Eu não coloquei a D-Wave aqui porque é um paradigma um pouco diferente de computação, entre aspas. Bom, enfim, acho que a IBM que lidera essa corrida por número de qubits. Tá. Já existe a hardware funcional para isso? Já existe. E, assim, a gente vê aqui, a maior parte são tecnologias baseadas em supercondutores, mas existem muitos grupos que utilizam íons aprisionados, que é uma tecnologia bem bacana. De fato, essa foto aqui... Opa! É uma foto, entre aspas, de um sistema de íons aprisionados, né? Entre aspas eu digo porque os pontinhos azuis ali, eles são meio que uma ilustração do que está acontecendo nessa fresta ali no meio, né? Eu gosto dessa abordagem porque é algo que dá para fazer em laboratórios não tão sofisticados como os da IBM, né? Então, você vê grupos na Europa, principalmente, que resolvem problemas de fatorar, tipo, fatora 15, né? Tem um paper lá de 2016 que os caras fatoram 15 usando um computador de íons aprisionados, né? Então, tem acesso, embora seja difícil criar um sistema com muitos qubits, nessa tecnologia já dá para brincar, tá? Sim. Só comentar uma coisa interessante, que assim, às vezes a pessoa não tem uma noção do impacto disso, de tudo isso. Rapidinho, até os anos 80 não havia quase pesquisa em computação quântica. A gente tinha lá um trabalho do Feynman, que é um físico famoso. Depois a gente teve esse trabalho do Shor, 94, nessa década aí entre 80 e 90, essas coisas ficaram paradas, ninguém tinha tanto interesse. Agora pensa que de 94, daquele paper do Shor, até agora, a gente tem 30 anos. De 30 anos que a gente saiu de um trabalho teórico simples assim, tipo, que era matemático, a gente hoje tem já qubits, um computador quântico disponível para você brincar na sua casa
com algum desses materiais. Ou seja, é uma evolução gigantesca em 30 anos. Então, assim, eu não duvidaria, apesar de, às vezes, ser muito especulativo esse tipo de coisa, tal, para o futuro, eu não duvidaria que nas próximas décadas isso impacte bastante a nossa vida como um todo. Porque a evolução dessa área é muito grande, muito rápida e tem muito dinheiro sendo investido. Então é isso? Calma aí, Wallace. Vou pegar algumas perguntinhas que estão aqui no chat e aí a gente passa por elas também, tá bom? Então eu tenho uma aqui, essa aqui eu acho que é difícil, mas é uma pergunta bem legal para o Pablo. Se você tem alguma estimativa da relação do número de qubits necessários com o número de features analisadas quando a gente está fazendo o algoritmo de feature selection. Pela natureza lá do problema, do jeito que eu coloquei, né, usando otimização quadrática, a gente precisaria pelo menos o mesmo número de qubits, né? Então, se eu tenho um problema de 50 variáveis, eu precisaria 50 qubits, porque lógicos, né? Porque eu preciso dos uns e zeros, e cada qubit vai ser o 1 e 0 do meu problema de otimização. Então, essa foi a primeira, a principal dificuldade de a gente testar esses algoritmos lá num dispositivo quântico da IBM de graça, né? Pagando, daria para testar assim. Mas é 1 a 1, tá? Você lembra? Acho que é $2 por segundo, uma coisa assim, tá? Então, para rodar um desses problemas, eu fiz a conta. Acho que para rodar o QAOA, para um problema lá que demorou 20 minutos, ia ser $1.500, uma coisa assim. para rodar uma vez, tá? Uma vez. Eu rodei 10 vezes. Boa. Tem uma perguntinha, na verdade algumas aqui, que discutem um pouco sobre como que a Serasa está pensando em usar computação quântica para projetos e tal. Acho que eu posso pegar essa. Mas a gente aqui no Data Lab fez esse esforço ao longo desse ano para entender melhor a tecnologia, entender os impactos, e é interessante ver, né, nas conversas que a gente teve, o João mesmo estava bem nessa frente, que as áreas de segurança da informação, por exemplo, estão olhando para esse tema. Então é um tema que vai continuar existindo aqui dentro, ainda que concentrado numa área específica. Aqui no Data Lab a gente tem um interesse bastante grande no tópico e algumas pessoas aqui do time vão com certeza continuar fazendo alguns projetinhos nisso pessoais ao longo do tempo. A gente tem um espaço para isso, mas acho que no curto prazo a gente vai acabar focando em outras coisas justamente que tenham um pouco mais de impacto. Como vocês viram, a tecnologia é interessante e essas técnicas vão se tornar cada vez mais importantes, mas a tecnologia ainda está num momento bastante incipiente e ainda tem bastante espaço antes dela talvez colocar um impacto mais forte aqui no nosso trabalho. Tá? Uma perguntinha que eu vim aqui é sobre carreira, né? Alguém que tem conhecimentos de computação quântica, que tenha estudado isso, como que essa pessoa pode se posicionar no mercado de trabalho? Um pouquinho diferente, acho, das perguntas que a gente teve até agora, mas algum de vocês quer opinar sobre isso? Sim, acho que assim, o que a gente observa, né? Por exemplo, o Itaú tem uma área focada, não sei se é 100%, enfim, mas eles têm um foco, pelo menos parcial, de analisar, enfim, resolver problemas usando esse tipo de tecnologias. E no entorno, a gente conhece algumas pessoas que, de fato, estão trabalhando em startups, em empresas relacionadas, focadas principalmente em problemas de computação quântica, de fato. Então, como eu tinha mostrado um slide lá anterior, né, tem pelo menos 40 empresas novas que foram criadas em 2022. Então, essas empresas precisam, de fato, de pessoas que saibam desde como criar íons aprisionados até como fazer computação com eles, né? Então, tem uma variedade de habilidades aí que de fato, existe a necessidade, né, no mercado. Não sei. Acho que é isso. Legal. Acho que complementando, né? Opa, temos uma pergunta local aqui, então você vai ganhar a última, mas só complementando o ponto do Pablo, acho que a gente vê muitas pessoas que vêm da física, né, que estudaram computação quântica, que têm trabalhado na área de analytics de forma geral. E a gente tem mesmo aqui no Data Lab pessoas que fizeram estudo disso no mestrado, no doutorado e vieram depois trabalhar com ciência de dados. Então, acho que os skills que você ganha na computação quântica, eles também são bastante amplos e também bastante aderentes aí a outras áreas dentro das ciências e tecnologia. Vou passar aqui para uma perguntinha.
Eu queria aumentar um pouquinho a granularidade do que você comentou sobre investimentos, que eu acho que tem tudo a ver com a pergunta anterior. Eu queria entender mais ou menos desse investimento, o que é destinado a gente pensar algoritmos novos e software e o que é destinado de fato a hardware. Como você comentou, hardware é um problemaço, né? Que parece que precisa bastante investimento. Então eu queria ter uma noção. Não sei se você vai saber responder também. Eu vou começar e eu passo para o Pablo para completar. A gente tem visto uma mudança na forma como a indústria opera aqui. Você ainda tem a maior parte do investimento sendo feito em hardware, porque o hardware é mais caro, então ele naturalmente puxa mais dinheiro para os investimentos, só que a velocidade desses investimentos tem diminuído. E o que tem aumentado é a velocidade dos investimentos em empresas que focam em software. Ou seja, a gente ainda tem a maior parte do investimento em grandes empresas de tecnologia e pesquisa que estão trabalhando em novas formas de computação e etc. Mas do outro lado você já tem uma mudança, uma visão do mercado de que a tecnologia está madura o suficiente para a gente começar a ser capaz de construir software melhor para ela e deixar que as duas coisas evoluam, né? Você quer complementar, Pablo? Assim, acho que é bem isso, tá, Ale? É bem isso. O que eu tenho visto nesses últimos tempos a maior parte das startups que tem foco em computação quântica, que eu tenho ciência, tá? Elas focam em software, em resolver. Eu quero resolver problemas que tenham de fato vantagem quântica agora, não daqui a 10 anos. Eu quero agora. Então, tem essa segunda corrida da indústria, não a de qubits. Porque a corrida de qubits é só o Big Tech que vai fazer. É só quem tem muita grana que vai fazer isso aí. Então, o que dá para fazer se não é isso? Então, íons aprisionados, por exemplo, tem bastante coisa sendo feita lá, principalmente na Europa. Códigos de superfície, enfim, tem várias coisas que são mais do lado de software, entre aspas, do que hardware. Então, eu diria que sim, é bem isso. Pessoal, pela questão do tempo, eu queria primeiro agradecer aqui ao João e ao Pablo pela apresentação que eles fizeram hoje. Obrigado, pessoal. Queria também agradecer o pessoal que está em casa, obrigado por ter assistido. Uma palestra que teve, em alguns pontos, super técnicos, que eu sei que devem ter sido desafiadores, mas a gente fica muito feliz que vocês tenham participado. E é isso, a gente tem esses meetups aqui do Data Lab e da Serasa Experian acontecendo com alguma frequência, vamos continuar trabalhando neles, em temas que vão de engenharia de software, engenharia de dados, ciências de dados, computação quântica e muitos outros. Tá? Então, queria agradecer todo mundo mais uma vez. Obrigado.